Enquanto isso, anuncio nossa próxima palestra e eu peço que a Lauren Braga Dávila venha conosco para receber nosso próximo palestrante, Gilvan Ramos, transição da FISPIC para a FDS, um novo padrão de segurança química no Brasil. Olá a todos, boa noite. É um prazer aqui estar falando sobre esse tema. Agradecer o convite da direção da BHO, especialmente o André Rinaldo, que fez esse convite. Eu estive falando sobre esse tema no evento que teve em Santa Catarina, lá da Geórgia, né? Proteção respiratória. Estou nervoso, tá? Dá um desconto. Então, vamos falar desse momento que o Brasil está vivendo, né? Um momento de transição, não só de um nome de um documento que a gente utiliza bastante dentro da área de segurança do trabalho e que, infelizmente, requer interpretar informações de classificação de produtos químicos, que não é tão simples, mas também não é difícil, que a gente entender como esses produtos ou essas misturas são classificadas, porque falar de substâncias é simples, você encontra isso hoje na maioria dos bancos de dados, está lá. Quando você procura uma substância, tem todas as informações que a gente só precisa fazer filtro. Agora, quando se fala de misturas, aí muda completamente a figura, porque não existe nenhum banco de dados para falar sobre esse tema. E a gente precisa ter uma expertise para saber cobrar essas informações das organizações que nos fornecem esses documentos. Então, a gente começa falando sobre o que é segurança química, né, que é um conceito global aí definido pelo PNUMA, que é um órgão das Nações Unidas que cuida desse tema, né? E ela envolve todo o processo, desde da síntese de uma substância ou de uma mistura até a parte do descarte final, né? Então, segurança química envolve desde do laboratório, que desenvolve uma síntese de uma substância ou de uma mistura até a parte do descarte final. E aí, quando se transforma no resíduo, claro, não se usa mais FDS. Também tem uma NBR, que ela começa com a 16725, que trata sobre resíduos, que também passou por uma série de mudanças agora e está na fase final de entrar em vigor, né? E aí a gente se pergunta assim, o GHS, que é a tradução, né, é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, qual seria a vantagem dos países ou para a população? Porque quando se fala em GHS, ela parte do princípio da Convenção da OIT 170, que ela traz o direito do trabalhador saber que produto, quais são os perigos associados daquelas substâncias ou misturas dentro das organizações. E olha só, pega essa última parte aqui, que é a parte mais interessante para a gente, e aqui onde está o pulo do negócio, né, que é facilitar o comércio global de produtos químicos. De fato, hoje, uma substância aqui ou na China, ela tem o mesmo critério de classificação. Agora, a gente tem que entender que tem classes diferentes. Então, tem um classe 1, 2, 3... E o Brasil, ela adota na íntegra o Purple Book, todas as classes, só que a União Europeia não adota. Então, uma substância, um produto, quando vem da Europa, a gente precisa reclassificar, porque mesmo sendo globalmente harmonizado, só vai até uma determinada classe, né? Então, facilitar o comércio global de produtos químicos também significa eu facilitar omitir uma informação para não aparecer na FDS, para se tornar mais vantajoso comercialmente. Então, a gente precisa aprender o quê sobre FDS, esse momento que o Brasil está passando de transição de FISPIC para FDS. Entender como são feitas essas classificações. Se a gente aprender, a gente vai ter autonomia para devolver uma substância ou uma mistura e apontar o que não está classificado adequadamente. E é isso que a gente precisa buscar com mais. É claro que quando se fala ali no primeiro item, proteger a saúde humana, saúde humana
segurança. Por que saúde humana, segurança e meio ambiente? Porque quando eu tenho uma FDS em mão, é três formas de comunicação de perigo que uma FDS está me passando. Primeiro, saúde. Então, eu tenho uma seção específica da FDS que vai falar de adoecimento. Eu tenho uma seção específica que vai me falar sobre segurança. A substância é corrosiva, vai provocar um acidente ali de imediato. É inflamável. Então, quando se fala nesses critérios de classificação, uma FDS ela comunica 3 tipos de perigos: saúde, perigos de acidentes, e depois eu tenho a parte de meio ambiente. Então, 3 informações a gente está ali nas mãos. O que a gente precisa saber? Interpretar aquela informação, porque muitas vezes a gente só tem aquele documento, aquela ficha nas mãos para interpretar e colocar aquele dado em um laudo, em um programa e etc. Então, a gente deveria dominar isso de cor e salteado para devolver para um fornecedor e dizer: olha, essa substância não atende por conta disso, daquilo. Senão ele vai mudar a FDS, colocar uma corzinha mais bonita e mandar de volta. E aí a gente vai acabar aceitando. E é isso que a gente não deve ter, né? A gente tem que ter análise crítica para falar sobre segurança química. Quando a gente pega o Chemical Abstract Service, que é o site onde todas as substâncias são registradas, imagina que eu desenvolvi uma fórmula de uma substância que não tem no mercado. Então, eu vou lá no CAS, né, Chemical Abstract Service, eu registro e ganho um número. Esse número é universal, é válido em qualquer lugar do mundo. Se você entrar hoje, essa apresentação vai ficar disponível, se vocês clicarem ali, vai aparecer no primeiro link. Sabe quantas substâncias tem hoje classificada? 279 milhões. É muita coisa. Quando a gente desce para os limites de exposição ocupacional, olha aqui a publicação, tradução da BHO, né, a 4ª edição da AIA. Quando a gente vai na página 29, quantas substâncias tem de uso industrial? Olha como reduziu, 70 mil. Eu fiz um trabalho com um laboratório recentemente, que dentro do laboratório tinha 22 mil substâncias, né? E aí a gente desce para a nossa legislação brasileira, olha a quantidade de substâncias com limite, vai para a CGH, aumenta significativamente. Então, se a gente fizer ali um apanhado do que tem no mundo, né, no GES a gente consegue buscar isso, com a CGH e a NR15, lá, você tem 1.000 e poucas substâncias, eu estimei ali 1.000. É muito pouco. Só que, sabe que é a parte legal? Se você souber utilizar esta ferramenta de classificação dos perigos por meio do GHS e tiver dados disponíveis para fazer essa classificação, eu posso aplicar para qualquer uma. Olha a autonomia que eu estou tendo, né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade da gente melhorar aí essa parte de interpretação dessas informações. Aqui eu tenho a primeira edição da NBR 14725 no Brasil, que se chamava FISPIC. Só que em 2029, na primeira edição, ela não adotava o GHS. Na segunda edição, já existia o GHS. Só que, veja, como que eu tenho o objetivo de harmonizar a comunicação dos perigos e eu não harmonizo nem o nome da ficha? Que o nome da ficha, pelo GHS, é Safety Data Sheet. Traduzindo para o português, é ficha com dados de segurança. Então, o que existe muito por aí, MSDS, que não atende o GHS. Então, em 2023, houve uma mudança de paradigma, mas essa mudança não é recente, porque já existia uma emenda dentro da NBR 14725, especificamente em 2019, na parte 2, que tratava dos critérios de classificação, que já trazia boa parte do que hoje está posto dentro da NBR 14725. Só que era opcional adotar esses critérios. Com a revisão da NBR, que adotou a 7ª edição do Purple Book, vale lembrar que nós estamos, esse ano agora, em 2025, na 10ª edição, e a previsão de ser publicada em setembro, o mês que vem, a 11ª edição. Eu faço parte da comissão que revisa essa norma. E a gente está estabelecendo uma periódica de revisão a cada 2 anos, para que não fique tão ultrapassada. E nós adotamos a 7ª revisão, que foi publicada em 2023, o Purple Book,
2003, mas a cada 2 anos ele tem uma atualização. E o Brasil não atualizava. Só que a Europa, ela também fez, né, o CLP, chamado lá de CLP, o nome, a gente chama GHS no Brasil, não é no mundo GHS. CLP na Europa, RASCON nos Estados Unidos, a China tem o nome do seu critério, a Índia, o Japão, tudo isso vocês têm acesso a banco de dados hoje. O Brasil não tem um banco de dados, apesar de estar previsto na NR26, e o ano passado foi aprovado a lei 15022, que aprova uma lista nacional de substâncias químicas. Então, a gente vai ter um desses critérios também. Só que eu já participei 2 vezes esse ano das reuniões junto ao Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos que foram assim convocados para estabelecer um critério das informações que vão para o decreto que vai regulamentar essa lei. E aí entra algumas... Mas isso ainda vai levar 2 anos depois de aprovado, vai ter um prazo de carência. Mas se você pegar outros países aqui na América Latina, já está adiantado. O Chile já tem um rodando, o Peru já tem um rodando, quem mais? A Argentina está na fase final de aprovação. E aí, nós vamos assim, o que mudou? Quando foi publicado? No dia 3 de julho de 2025, era o prazo final, quer dizer, há 2 anos atrás, né, 2023, dia 3 de julho de 2023, foi publicado a NBR que a gente tem hoje. E aí a gente tem um prazo de implantação de 2 anos. Logo, esse prazo começou a valer agora em julho, dia 4. Então, se você tem FDS, FISPIC, né, antiga FISPIC, dentro da sua organização, nas auditorias vai dar não conformidade, porque já está valendo, né, é obrigatório. Eu vou mostrar o histórico. Quando é que tem previsão para eu pedir revisão de uma FDS? Eu vou mostrar tudo isso. O que mudou? O que está valendo, que ainda pode... Por exemplo, se você tiver um rótulo, de um produto químico rotulado, e esse rótulo faz parte da embalagem, aí muda o prazo aqui. É só isso que mudou. O prazo é até o produto vencer. Venceu, aí você tem que buscar outros meios de comunicar esse perigo. Deixa eu olhar aqui para o tempo que... Bora lá. E aí eu tenho um escopo. O que é que essa norma trouxe? Ela trouxe esses 7 seções. Primeiro é escopo, depois referências normativas, aí eu tenho proposta e abrangência. A parte mais complexa é a parte 5, e a parte maior da norma. Então, era uma norma que era dividida em 4 partes, tinha 200 e poucas páginas, ela agora é uma única norma que tem mais de 500 páginas, com critérios bem definidos, o que antes não tinha tão definidos, como, por exemplo, um assunto que saiu um artigo agora na revista da BHO, agora a última, que é falar sobre alcálice. Isso não estava bem definido, e agora ficou claro essa definição. E aí eu vou para a comunicação dos perigos por meio da rotulagem e a parte de comunicação do perigo por meio da FDS, fora os 17 anexos que tem, e alguns são de forma obrigatória. Então esses que estão em vermelho, eles contemplam, eles fazem parte da norma, né? Então eles entraram como obrigatório. E os demais, eles são exemplificativos para você auxiliar na interpretação do que está dentro da FDS, principalmente muita informação relacionada, eu não vou passar todos aqui, muitos relacionados àquelas metodologias que foram utilizadas para que essas informações subam para uma FDS, como, por exemplo, um método analítico, um método científico que a OECD chama de os guidelines, né, da OECD. Então, se eu quiser falar bastante agora de metodologia para determinar a carcinogenicidade, para entrar para o GHS, essas metodologias precisam ser validadas pela OECD, que é um exemplo clássico que as pessoas sempre me perguntam. Por que o método de avaliação do IP346, né, para avaliar a carcinogenicidade do óleo, não está dentro, não faz parte dos guidelines da OECD, mas ele pode ser colocado lá como uma informação complementar, né, e também um diferencial de mercado para o produto, se tiver essa informação. Gilmar está aqui, conhece mais de segurança química do que eu, né, eu sou aprendiz. Está aqui, ó, 30 perigos previstos
na NBR 14725 com critérios bem definidos para serem classificados. Então, tem 30 possibilidades, eu coloquei um asterisco ali, porque, por exemplo, se eu pegar toxicidade aguda, e aqui ele entra como 1, lá eu tenho 3 possibilidades, né, de toxicidade aguda. Eu tenho para gases, eu também vou ter para particulado, e eu tenho a parte oral. Então, eu coloquei 30, mas se quiser colocar mais, por isso que você vai ver outras pessoas falando que tem mais. Então, quando ele fala assim de perigos físicos, eu falei que são, quando eu estou com o FDS na mão, eu tenho 3 possibilidades de eu identificar os perigos lá, que são aqueles perigos que pode ser inflamável, pode ser corrosivo, pode gerar gases, enfim. E aí, quando eu vou para a parte da saúde, eu vou começar a abrir onde é que eu encontro eles e o que mudou. Eu vou apresentar aqui um panorama de como era e como ficou. Então, quando eu pego os perigos físicos, eu tenho 17. Entrou um novo, né, que é esse último aqui. Perceba que, então, eu vou ter frases diferentes, frases de perigo, frases de precaução, enfim, armazenamento. E aqui, as possibilidades de pictograma quando relacionado aos perigos físicos. 17. O que mudou? Como era, por exemplo, teve mudança nos critérios de classificação para gases inflamáveis. Então, agora ficou bem definido. E aí entrou a subcategoria. Então, o classe 1, né, categoria 1, assim chamado, ele tem abertura de categoria 1A e 1B. E aí entrou a 2. Então, teve mudanças nesses critérios. O que mais? Gás sob pressão. Também teve gás comprimido, gás liquefeito, que teve mudanças. E aí, no final, eu tenho o novo critério que foi colocado, que foi explosivos sensibilizados, que aí eu vou ter classe 1, classe 2 e classe 3. Gente, os resultados dessas classificações a gente utiliza para informações de gerenciamento de químicos sem limite, por exemplo. Então, eu estou fazendo um laudo de uma área classificada. Os resultados das frases aqui vão me ajudar na tomada de decisão. Qual é uma outra informação? Estou trabalhando com armazenamento de produtos químicos ou incompatibilidade. Uma NBR recente aqui no Brasil, que é a 17160, eu posso utilizar essas frases e dizer onde ela vai ser alocada. Então, se esse critério de classificação não estiver adequado, você vai tomar uma decisão que pode ser que não seja segura. Pois bem, quando eu vou para a parte de perigos à saúde, voltando só na parte 1, perigos físicos, eu encontro essas informações que teve bastante mudança nos subtópicos. Eu encontro essas informações na seção 9 da FDS, que a própria NBR diz que da seção 1 até a seção 8 é para o público de modo geral, né? A partir daqui ela começa a ficar mais técnica. E aí, a partir daqui, não, a partir da 9, né, que eu já estou aqui na seção de informações toxicológicas, o profissional de saúde e segurança, eu estou falando de saúde e segurança de forma genérica, que é um profissional, agora nós estamos falando aqui num público seleto, um pessoal com especialização em higiene. Essa parte aqui, assim, é nossa, domine isso, né? Que é, por exemplo, toxicidade aguda, teve mudança? Teve mudança nos critérios de classificação, como, por exemplo, aumentou um valor de corte. O valor de corte, quando eu começo a falar com alguns profissionais que são generalistas, ele confunde com limite de exposição. E valor de corte é a quantidade, a gente falou de toxicidade, falar aqui, é o valor que vai classificar aquele agente, aquela substância ou aquela mistura. Então, teve mudança. Essa mudança era até 5 mil, passou a 20 mil para ser classificado na categoria 4 para gases. Quando eu vou para a parte de corrosão e irritação à pele, aparecem novos critérios. Como, por exemplo, vai ter uma classe diferente agora. Então, eu tenho classe 1A e 1B, eu vou ter classe 1. O que mais que teve mudança? Sinalização, sensibilização e respiratório à pele, né? Sensibilizante. Teve critérios diferentes. O que mais aqui, só para a gente ir passando? Eu tenho, olha só, toxicidade à reprodução. Essa parte de lactação que a gente encontrava, ela deixou de existir. Só que essa informação, ela pode aparecer no rótulo, dependendo da concentração
dos ingredientes que fazem parte de uma mistura, por exemplo. E aí, claro que tem mais critério. Vou trazer aqui por que diferencia eu observar uma substância e uma mistura, né? Isso aqui saiu da NBR, fazia parte acho que era a parte 4 da antiga NBR. Ela não tem mais esses dados para mistura. Esses dados aqui para mistura vocês encontram na ECHA, ou ECA, né? Como o pessoal fala diferente, no HIT, né, que tem publicações específicas que te ensina a fazer uma análise crítica de uma FDS, que te ensina como uma FDS é elaborada. Então, a partir de que momento isso faz parte de uma mistura que entra como limite de corte? O benzeno aqui, por exemplo, dentro da gasolina. Por que o benzeno aparece dentro da gasolina? Porque o limite de corte dele é quanto? Se a gente olhar aqui, é 0,1. Então, você observa lá na FDS da gasolina que o benzeno está explícito. Por quê? Porque faz parte dessa faixa de concentração. E tantos outros. Ou então ele vai de 0,1 até 1%. Igual ou maior aí nas concentrações de mistura. E eu tenho um critério para eu determinar, então, esse novo perigo, porque ele é um perigo sozinho, e quando ele está com 1, com 2, com 3, formando uma mistura, aí eu vou ter que usar aqui, por exemplo, um cálculo de extrapolação. Então, tem cálculo dentro da NBR? Tem, cálculo simples, mas tem, tanto para meio ambiente, como para a parte de toxicidade, toxicologia. São coisas que a gente geralmente tem uma certa dificuldade de fazer essas interpretações. Para a parte de meio ambiente, entrou um novo critério. Quando se falava em meio ambiente, pensava assim, só meio ambiente aquático, só que agora tem o meio ambiente para camada de ozônio, que faz parte, na verdade, essa para camada de ozônio, eu acredito que é um protocolo de Estocolmo, se eu tiver errado, alguém, que são as substâncias com efeito a camada de ozônio. Então, a concentração que faz parte destas e tem esses gases do efeito estufa, ele vai entrar como um dos critérios para o meio ambiente. E um pictograma novo que apareceu foi o de ponto de exclamação. Não é ponto de interrogação aí, ou de atenção, tá? Pessoal, até na prova da BHO caiu umas perguntinhas dessa daí. E aí tinha muita gente que falou, eu coloquei atenção. Cadê o Wilson? O Wilson falou, atenção só na estrada. Onde é que eu encontro essas informações, por exemplo, que uma FDS deve ser completa? Está aqui na NR26, uma norma que o pessoal pensa que é só de sinalização. Quando se fala de segurança química no Brasil, a entrada dentro das organizações, Convenção 170, uma convenção assim, muito bem elaborada, que o Brasil adotou, teve uma revisão no decreto em 2019, mas o direito do trabalhador saber partiu de lá. Então, as empresas devem elaborar, e aí eu trouxe uma informação aqui, desculpa, aqui é a parte ainda da NBR, né? Eu trouxe uma informação aqui, ó. Por que uma FDS tem que estar em língua portuguesa, em idioma nacional? Está previsto na norma. Então, estou lá fazendo auditoria, a FDS está em inglês, está em espanhol, está em mandarim. E aí? Não posso mais aceitar. Então, está lá, ó. Aí, critérios que determinam quando uma FDS deve ser elaborada. Gente, processos que eu utilize uma mistura e gera um perigo, e eu não tenho essa classificação, mesmo que eu não comercialize, eu tenho que elaborar uma FDS. Eu uso por exemplo, uma cola, e eu tenho que elaborar uma FDS sobre esse tema. Aqui eu trouxe só duas informações, pictogramas diferentes, porque deu-se uma brasileirada aqui. Os pictogramas, geralmente, coloridos, e eu tenho preto e branco. Se a substância ou a mistura for para ser comercializada somente em território nacional, eu posso adotar os pictogramas preto e branco. Se for para exportação, aí vale as duas. Vale a colorida. E vale lembrar que a gente trabalha também por categorias, né? Então, eu tenho a classificação aí para eu determinar, classe 1, classe 2, classe 3 e etc. Aqui são só as definições melhor dos pictogramas, como é que a gente faz a leitura disso, quais são os anexos que estão ali relacionados, mudanças recentes que teve, por exemplo, olha uma mudança interessante aqui, ó.
A frase H314, ela teve uma pequena alteração, mas mudou. Que antes estava escrito, provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Olha como mudou, provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves, porque mudou os critérios de classificação para esses dados, então logo vai haver essas mudanças também. Agora também tem frases conjuntas, que elas querem dizer uma mesma coisa. E aí eu tenho um novo critério aqui, que vai ter então frase H, frases de precaução, vai ter novos critérios, enfim. Um outro dado que entrou também, né, perigo à camada de ozônio, que tem esses outros critérios. E aqui, olha, onde é que está na CLT? Porque a gente vai ver um dado agora, ó, previsão na CLT, que faz parte a NR26. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente. Falou de símbolo de perigo ali, não falou? Aqui eu tenho uma lei, eu vou pegar um dado, símbolo de perigo, a NBR, meu tempo estourou, né? A NBR, ela, por exemplo, ela omite você não colocar o pictograma, mas ela permite que você escreva o que é o pictograma. Só que você vem na CLT e ele pede o símbolo de perigo. Então, não está batendo. Tem coisa que não bate. Tá bom? E aí tem a previsão legal dentro da NR26 sobre esse tema, né? E tanto ficha com perigo, né, quando a identificação do perigo, ou uma ficha ou um produto que não tenha perigo deve ser elaborado para os dois. Pessoal, passando aqui o tempo, mas peço desculpa. É isso. Gilvan, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Eu acho que a FDS sempre é um tema relevante, né, para os higienistas, dada a necessidade de consulta, enfim, que a gente precisa para desenvolver os trabalhos. Dado a questão do tempo, que a gente está um pouquinho atrasado, fomos limitados a respostas aos futuros questionamentos, né, para serem respondidos posteriormente. Então, peço desculpas, né, mas vai ficar para uma oportunidade aí, encontre o Gilvan futuramente. Tá joia? Perfeito, obrigado.